Cultural dessa semana, a gente vai conhecer um pouco do trabalho do César Revoredo. Ele que é artista visual, cenógrafo, jornalista, pintor, escultor. Tantas funções que ele já desenvolve na sua vida, no seu dia a dia, sempre envolvendo a arte, né, na sua vida, em tudo que ele faz com tanto amor. E a gente está aqui no ateliê dele para conhecer um pouco desse lindo trabalho. Ele já está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vindo, César, ao Momento Cultural da TV Câmara. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que mostrar um pouquinho, né, do que eu produzo nesses tantos tempos de trabalho. César, há mais de 45 anos você se dedica à arte, né? E todo mundo fica se perguntando assim, mas como foi que tudo começou? Quando foi que você se viu realmente uma artista? Isso começou já muito cedo, ainda como criança, ou foi na adolescência? Como foi que aconteceu esse start? Eu costumo brincar e dizer que ser artista, eu acho que é meio que uma praga de vizinha, né? A vizinha olha para sua mãe e fala, tomara que seu filho seja artista. Porque a gente não consegue mais enxergar o mundo que não seja através dos olhos da arte, né? A arte, ela passa a ser a forma de compreender, a forma de refletir, a forma de justificar, de responder o mundo, né? Então, a arte, ela não é lugar comum, mas ela aprende a salvar as situações, as pessoas, as coisas. Como foi também que você começou? Qual foi a primeira obra de arte? Assim, porque a gente sabe que não é fácil viver da arte, né, no nosso Brasil. E eu queria que você explicasse para a gente assim, qual foi a primeira obra de arte que você conseguiu de fato vender e mostrar o seu trabalho às pessoas? Havia na antiga escola técnica, que hoje já recebe um outro nome, que é o IFRN, e naquele momento havia os cursos de aperfeiçoamento, mas também havia um ateliê guiado ali por um artista fantástico, que era Tomé Filgueira, e foi com ele que eu comecei a realmente dar método para a pintura, para a arte, né? Naquele momento era pintura, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. E foi ali em 78, numa exposição preparada mesmo por Tomé, que eu vendi, né? Ou seja, o primeiro ganho de trabalho que eu tive na vida já foi com uma obra de arte, e isso foi extremamente estimulante, importante, determinante até, para que eu olhasse a arte realmente como uma atividade que pudesse realmente me dar um sustento, que pudesse me dar um suporte. E aí, logo depois, eu me formei em jornalismo, mas fiz aquela velha história e isso não foi brincadeira. Eu peguei o diploma, entreguei para o meu pai e disse, olha, tá aqui para você ver que eu sou, né, um rapazinho comportado. Agora, o meu negócio é arte e eu não consigo enxergar o mundo, né, que não seja através disso. E as referências, né? Todo mundo quer saber, assim, o que realmente lhe inspirava. Você olhava assim, poxa, aqui é a linha que eu quero seguir, os artistas que você gostava do trabalho, se inspirava também para desenvolver os seus trabalhos? Muito mais do que os artistas, eu acho que o que me circundava, né? o que eu tinha ao meu redor, isso foi muito mais importante, determinante. Olhar a minha própria cultura, olhar a minha própria realidade, e eu sempre consegui extrair se não do dia a dia, mas pelo menos das situações todas, às vezes são situações sociais, eu consegui extrair realmente a matéria do meu trabalho, a substância do meu trabalho. César, como você começou mesmo na pintura, né? E ao longo dos anos você foi se moldando, você foi vendo, dando vida também a outras obras, né? Até mesmo com produtos que a gente acha que não tem como e de repente viram uma grande obra de arte, né? Isso aí é uma marca sua mesmo. Como foi que esse processo foi acontecendo? No primeiro momento eu experimentava a pintura e ali pelo meio dos anos 80 aconteceu uma ruptura natural. Eu comecei a explorar novos materiais, então tudo passou a ser potencialmente suporte para a própria obra. Então o metal, o ferro, o aço, o inox, a madeira, o papel, o plástico, o vidro, tudo passou a ser realmente do meu interesse e atendia a essas necessidades de reflexão. Então as séries surgiam muitas vezes associadas ao próprio material, e às vezes o próprio material, por alguma razão,
instigava, pedia para que fosse trabalhado de alguma forma, né, e acontecesse ali alguma forma de produção. Você é natural, você é daqui, né? Você é potiguar. Mas também teve um período que você morou em São Paulo, lá também que a gente sabe que é o grande berço da arte também. Como foi para você essa experiência? Lá você também teve a oportunidade de expor seus trabalhos, né? Sim, eu fiquei muitos anos em São Paulo e ali tinha ateliê, expandi bastante a minha produção, porque como a cidade tem uma vocação natural, né, para explorar. Apreciar mesmo a arte. E também para a produção de todas as coisas, né? Então eu comecei a produzir, né, tapeçaria, né, na cidade, comecei a explorar outros materiais, enfim. Foi um momento bem estimulante. E também me ofereceu a possibilidade de inserir o trabalho em contextos que eu, de uma outra forma, eu jamais acho que conseguiria, né? Porque como São Paulo ainda hoje fornece muito do que se procura para todas as atividades, né? Na parte mesmo das cenografias, na parte das propagandas. Então, eu tive obras que foram parar em grandes propagandas nacionais, em produções de televisão, novelas, né? Minisséries, novelas, programas, enfim. Então, foi um momento bem significativo aquela produção em São Paulo. Tem alguma produção assim que para você marcou mais? Porque a gente sabe que cada obra é um filho ali que está nascendo, né? Que você tem um carinho especial, mas tem alguma assim que de fato tocou mais o seu coração, que você viu, que mexeu com você como artista? Olha, não. As obras se sucedem de uma forma muito intensa e todas elas ocupam um lugar muito próprio. Elas atendem como se fosse uma solicitação da alma, né? E elas garantem ali aquele armário muito precioso, né? de guarda, né? Dessas imagens, desse carinho, né? Por cada uma dessas produções. Realmente não tem nada que tenha marcado mais do que outro. Uhum. E em relação, César, também, além das obras que você fez, tem algo que você ainda não fez, que gostaria de algum produto, alguma matéria-prima ali que você olha e diz, olha, eu ainda quero desenvolver esse trabalho. Você mostrou aqui no seu ateliê, né, uma cadeira muito linda, que inclusive é um protótipo ainda, né, e que em breve vai estar aí também nas lojas, enfim. Tudo é motivo de inspiração para você, né? Essa parte do design é uma coisa que sempre me seduziu. Produzir mobiliário, produzir peças para o dia a dia. O design realmente é uma coisa que chama a atenção, que instiga. E é uma coisa que eu já venho procurando exercitar. É óbvio que o design ele não é somente a criação de uma peça, significa toda a cadeia, né, até chegar à produção, né, da hora que se cria até a hora que isso é vendido ali, né, de uma sequência de distribuição, né, enfim, né, tem que atender esse percurso inteiro de produção. E claro que isso demanda um cuidado maior, uma preocupação maior. Mas o design é uma coisa muito legal. Agora, tem uma coisa que eu realmente gostaria, mas que não sei se não é o meu tempo ainda, mas eu gostaria de experimentar as obras completamente virtuais, com coisas que ainda não são capazes. Eu tenho até muitos estudos sobre isso, né, de coisas que vão ser produzidas, mas que não tem tecnologia, né, para isso. Então, enfim, nasci errado. Podia ter nascido um pouquinho mais tarde. Tem que esperar ainda um pouquinho, né? Mas as ideias estão aí guardadinhas. Quem sabe no futuro próximo a gente vai estar, né, podendo apreciar também essas outras obras do César, né? César, fala pra gente também em relação aqui ao seu ateliê, né? Aqui é um espaço muito bonito, você está sempre atualizando suas obras. Agora, no momento, a gente tem a oportunidade, vocês vão ver também, alguns quadros, né, da série Mulheres, que o César desenvolveu. E foi também no período da pandemia, alguns desses quadros. César, fala pra gente como foi que surgiu essa ideia de homenagear também as mulheres. Na realidade, olhar a mulher
isoladamente, num contexto, né, de criação, né, do planeta, é uma coisa muito interessante, porque a mulher ela tem características extremamente belas e relevantes assim para tudo, né? O olhar da mulher é diferente, ela tem uma conexão com a criação, com a reprodução do próprio ser, ela é o meio em que a gente se perpetua, né? Então, e obviamente que eu talvez tenha aprendido a dar uma olhada aí, no mundo através, né, dos olhos da mulher, né? Então, a mulher que hoje ocupa o espaço que deveria sempre ter ocupado, né? O espaço de perceber o mundo, de refletir o mundo, de propor, né, de reorganizar essas relações todas que às vezes estão tumultuadas. A mulher ela tem uma tendência muito maior à paz, à harmonia, ao equilíbrio, né? Por incrível que pareça, ninguém acredita, mas eu acho que as mulheres são muito mais racionais do ponto de vista da natureza. Elas são muito mais racionais do que os homens, né? Então, eu acho que esse olhar, né, da mulher resiliente, a mulher que, mas ao mesmo tempo que propõe, que é forte, que sabe, que renova. Eu acho que foi isso. E aí, assim, é engraçado, tem uma coisa bem pontual aí nessa produção, porque os trabalhos todos aparecem, né, retratando as mulheres, mas um dia alguém me perguntou, mas César, peraí, só um pouquinho, tem umas mulheres aqui que aparecem com vendas. Isso não é uma coisa não é uma coisa meio paradoxal para essa mulher que... Elas são cegas, né? Dá inúmeras interpretações, né? E aí eu comecei a perceber, eu digo, gente, pois tem algumas que eu fiz com vendas. E quando eu fui observar a produção, né, dos estudos, aí eu percebi que foram obras que foram produzidas exatamente no momento crítico da pandemia, né, naqueles meses de confinamento. E eu acho que eu terminei aí, de alguma forma, recebendo algumas informações de mulheres que estavam com problemas, mesmo a minha mãe, que teve um problema muito sério de ficar confinada, porque é uma bomba de energia, né? Então, eu acho que eu terminei colocando, refletindo a respeito disso de forma muito especial. E a obra de arte é muito isso, né? De expressar realmente tudo que você está sentindo. Não tem como. Às vezes mesmo você criando naquele processo criativo, você não se dá conta, né? E depois de uma interpretação de uma outra pessoa, é quando a gente cai em si e vê realmente, né, o que é que estava por trás de tudo aquilo ali que foi criado. César, muito interessante mesmo. Em relação a algumas peças aqui no seu ateliê, eu achei muito curioso um oratório ali que você me mostrou. Eu fiquei encantada, apaixonada, porque é algo raríssimo, né? Que veio inclusive de Portugal. Conta um pouquinho dessa história pra gente, como foi. Hoje está aqui, né, nessa exposição mesmo, a gente tem a oportunidade de apreciar algo eu particularmente nunca vi, eu acredito que muitas pessoas também nunca viram. É uma peça muito especial, é um oratório capela raríssimo, porque normalmente eles têm dimensões muito mais reduzidas do que essa peça. Essa peça tem quase 2,5 metros de altura, né? Então é uma peça que tem inclusive gavetas de paramentas, né? Porque havia ali a possibilidade de guarda de material, de velas, mesmo de terços, né? de alguma coisa usada nos rituais de devoção. Livrinhos de oração, tudo. Exatamente. E foi uma peça que assim, caiu nas minhas mãos assim, por pura sorte, né? Foi uma família de uma cidade do interior que terminou me oferecendo. E aí estava bem deteriorado, eu tive que convidar um restaurador que veio de Recife para fazer isso. Durante 10 meses ele restaurou essa peça. E ela termina sendo chama atenção no canto dela ali, né? Termina sendo um atrativo dentro do próprio ateliê. Exatamente. E o detalhe também tem uns adornos também, né? Tudo aquilo ali você restaurou, conseguiu uma pessoa para restaurar, levou um tempo também, né? São imagens muito sacras, né? Imagens muito representativas, né? Porque ali nas portas eu tenho conta uma história, né? A própria história né, do cristianismo em poucas palavras, né? São 4 desenhos, mas que contam isso de forma muito bacana. Pai, mãe, né, do Criador, do Salvador, enfim, né? Você foi um grande escolhido aí para, né, receber aí essa grande obra de arte. A gente é acostumado a ver oratórios tão pequenininhos, né, nas casas e tudo, e de repente um oratório
desse tamanho, muito lindo mesmo, parabéns. César, em relação também à questão do seu ateliê hoje, o funcionamento dele, né? A gente sabe que é possível hoje com a internet, todo mundo busca e encontra você, tem como ver seus trabalhos, mas quem quiser também vir aqui ao ateliê, né, para apreciar, é preciso fazer um agendamento de horário, como é que funciona? Basicamente sim, eu aguardo que as pessoas liguem e marquem um horário, e que venha de forma mais tranquila, né? Eu não, na realidade, eu tenho um hiato muito grande em relação ao momento em que a gente vive, que é um momento completamente devotado ao virtual, mas eu ainda continuo acreditando que a experiência da obra produzida de forma física, ela é uma experiência física, né? Eu espero que as pessoas realmente tenham esse contato. Sabe, é possível, claro, que encontrar através das redes sociais, eu não me furto a isso, não, faço um esforço muito grande para acompanhar esse ritmo todo, mas confesso que a experiência é outra, a né? experiência, o presencial, ele é definitivo para a compreensão do trabalho, sabe? Da dimensão, as sutilezas dos movimentos, que são formas, às vezes, que o virtual ainda não capta. É isso que eu queria dizer para ti, né? Porque eu penso criar coisas que, no momento... Que às vezes o virtual ainda não tem como acompanhar ainda, né? Não tem como acompanhar. César, é interessante, né, você conversando com a gente, e eu fico pensando também, além de tudo isso, são muitos talentos que você tem realmente, né, seja como escultor, pintor, desenhista, e como foi para você também, além de tudo isso, a paixão pela arquitetura, né, você está sempre junto, tem sempre arquitetos ali trabalhando junto com você, também pedindo, né, pedindo suas obras. Como é que funciona hoje essa sua relação com a arquitetura? Na realidade, eu terminei desde cedo me dedicando à arquitetura. Foi uma forma bem enviesada, porque a minha preocupação era com preservação do patrimônio. Eu olhava para a arquitetura para mim, e acredito que para muita gente, né, para uma parte significativa do planeta, é a forma mais completa de falar sobre o ser humano. Nada no planeta, nada para mim, fala mais do ser humano do que a própria arquitetura, porque ela diz o lugar onde você dorme, o lugar onde você toma banho, o lugar onde você trabalha, o lugar onde você se diverte, o lugar onde você assassina, o lugar, enfim, né? A arquitetura ao longo da história, ela traduziu todos esses momentos, os lugares de brigas, os lugares de culto, os lugares de devoção, os lugares de alegria, enfim. E eu terminei me preocupando muito, porque eu via de uma forma muito violenta e muito célere a destruição do patrimônio de uma forma geral, no estado inteiro, inclusive. E através disso eu comecei a pesquisar arquitetura, isso foi uma coisa muito natural, e chegou um momento em que isso começou a tomar um caráter mais profissional, né? de levar isso. Aí eu tive o jornal Estampa, onde eu tratava dessas coisas, comecei a fazer televisão, comecei a produzir, aí depois comecei a me dedicar à própria... a colocar de pé o evento Casacô, que é um exercício prático e rapidíssimo, né? Assim, que hoje é uma coisa que encanta o planeta, como o Brasil faz Casacô, né? Porque é uma coisa muito intensa, muito rápida. Então isso foi ainda intensificando e estreitando ainda mais esses laços com a parte da arquitetura, depois com a arquitetura de interiores. Enfim, e foi aí, foi natural que eu me relacionasse com todos esses profissionais, né, que nos rodeiam, que fazem parte né, do mundo da arquitetura. E como foi essa experiência? Você citou agora há pouco a mostra, né, a Casacô, a maior mostra de design, paisagismo. Como foi para você, né, estar à frente produzindo essa mostra tão maravilhosa, né? Ela é uma responsabilidade imensa, porque a Casacô, ela tem a função de dar realce, obviamente, que é um evento comercial, ninguém perde de vista isso. Tudo que está ali tem pontos de divulgação, né, de atenção, mas ela é essencialmente vamos dizer, uma atuação do profissional da arquitetura de interiores como maestro. Ele pega todos aqueles instrumentos ali e rege aquela orquestra, né, e aquilo tem que dar uma harmonia. Sim. E normalmente acontece essa harmonia muito grande, né? Então,
para bem mais do que isso, né? Eu tenho, como o gestor de Casa Cor, eu tenho que pegar todas essas atuações e fazer com que elas dialoguem entre si e eu tenha ali um conjunto harmônico, né, de tudo aquilo que é mostrado. Aí também é uma forma de me atender às necessidades como artista, porque foi a forma prática que eu encontrei de obrigar o uso da arte. Então, eu sou meio tirano, e fui conduzindo os profissionais para que eles usassem todas as artes, né? Aquelas produções que a gente chama artesanato, que eu não considero dessa forma, arte popular. Eu acho que a arte é uma coisa só, não existe diferenças entre arte. Então eu meio que oriento o profissional, sempre orientei o profissional para que fizesse da arte um instrumento muito especial nos projetos, né? Isso mesmo. E qual é o seu olhar, César, em relação à apreciação da arte hoje, principalmente aqui na nossa cidade natal? A gente sabe que em São Paulo as pessoas já estão mais acostumadas, né, a ir a uma exposição, é algo muito comum. Aqui não, algo que ainda caminha a passos lentos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como é que você observa, o que é preciso, você como artista, né, assim, dar a sua opinião, o que é preciso acontecer para, de fato, as pessoas irem despertando logo desde cedo, as crianças, né, crescendo já, sabendo o que é apreciar uma arte de qualidade? Eu acredito que essa disciplina que deveria realmente começar, e havia, isso era muito mais comum 20 anos atrás, 30 anos atrás, do que é hoje, eu não sei. Acho que houve uma descontinuidade aí desse interesse das escolas, das instituições, por levar crianças, adolescentes ou adultos para realmente ter contato com as artes. Ou talvez, sei lá, de repente pode ser que as coisas tenham mudado e já tenham mudado, já tem alguma outra coisa acontecendo aí que a gente não tenha percebido e que seja muito além da arte, né? E a gente realmente não tenha consciência ainda. Talvez seja isso, pode ser, mas o que eu percebo é que havia uma integração maior da população com as obras de arte, né? Havia percebi que nesses últimos tempos, aqui especificamente na cidade, tem havido um certo distanciamento, mas nada que não se consiga retornar, né, refazer. Cidades como São Paulo e Rio estão cada vez mais intensas nessa preocupação de levar... Toda semana novas exposições, né? Você chega na cidade, sempre tem uma novidade. Levar realmente o conjunto da arte, né? As produções audiovisuais, o cinema, o teatro, a música, a dança. Os incentivos também, né, César? Precisa por parte do poder público também. Eu acredito que tem havido uma certa negligência de todos nós. Eu não vou culpar ninguém em especial, mas eu acho que de todos nós. Eu acho que a gente tem... Eu mesmo, por exemplo, parei de fazer grandes exposições aqui, quer dizer, eu sou um agente cultural que poderia ter me colocado muito mais ativo do que eu sou. Eu acho que eu estou um pouco preguiçoso, eu acho que eu prometo que eu vou colaborar para que a gente volte a ter... por favor, né? A gente volte a ter uma participação maior na arte. Exatamente, porque isso é muito importante, né? Enriquece tanto a nossa cultura, a nossa história também, né? Tá sempre apreciando obras de qualidade da nossa cidade. César, você também, o tempo todo está sendo... como é que eu posso dizer a você, provocado até, né, para criar, tá sempre a mente o tempo todo. Eu fico pensando, eu digo, ele para quando, assim, como é que será que ele tem um tempinho para respirar? Mas a mente é o tempo todo, quem é artista é assim, né? Você também, inclusive, recebe muitos convites e tudo para criar obras, né, que vão ser colocadas em instituições públicas, universidades. Você estava mostrando alguns dos trabalhos, fontes belíssimas que você cria. Como é esse processo, assim, criativo? Alguém chega, César, a gente está precisando aqui de uma obra. Quanto tempo vai, assim, porque já deve ter uma fila ali esperando e você tem que ir aos poucos. Como é que você consegue gerir tudo isso? Eu preciso começar essa resposta até refazendo aí um caminho. Nós temos coisas que hoje, despreocupações, negligências em relação a alguns aspectos da arte, mas, por um outro lado, a gente tem que reconhecer que nós temos mecanismos muito eficazes
né, de promover a arte também, né? Eu acho que nós temos uma lei, por exemplo, que obriga a colocação de obras de arte em espaços públicos né, de mais de 1.000 metros de área construída, tanto de pessoas físicas como condomínios, né? A gente vê condomínios, mas também espaços públicos, né? Então, isso criou um mercado muito bacana para os artistas. E eu tenho atendido, assim, seguidamente, essas solicitações. Normalmente são esculturas e que ficam ali em lugares realmente estratégicos de passagem, de fruição. E é muito bacana, porque a escultura ela cumpre um papel na cabeça do artista, assim, um papel muito legal, porque ela sai do plano, né? Exatamente, é algo concreto ali, ela né? cria forma, Forma. ela dá essa oportunidade né, de você ter as dimensões ali, né, o volume das cores, né? Então é muito prazeroso e não me cansa realmente como artista, realmente ocupo a cabeça, enxergo a vida o tempo todo como arte, mas isso não é estressante, é uma forma só, é uma forma diferente Exatamente. de enxergar o mundo. Que coisa boa, realmente é um talento que você tem. A gente queria agradecer demais, né, essa oportunidade de estar aqui com você, conversando um pouquinho sobre a sua arte, né, sobre o seu trabalho, assim, parabenizar mesmo, porque a gente sabe que hoje trabalhar com a arte não é fácil. Não são todos os artistas que têm essa mesma oportunidade, né, de ter um trabalho reconhecido, né, não só no Brasil, mas também até fora do Brasil. E a gente só quer agradecer. Muito obrigada mesmo, viu, por esse bate-papo. E também desejar mais e mais sucesso, mais e mais criações para você. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom mostrar e falar um pouquinho, refletir um pouquinho, sabe? A gente fica tão ensimesmado, né, nos ateliês. O artista, ele tem realmente o artista visual, ele tem realmente essa característica de estar muito sozinho, ensimesmado. E essas oportunidades são bacanas da gente, né, falar um pouquinho a respeito. Lembrar um pouquinho, resgatar essa história, né, César, que é sempre muito, muito interessante. E, então, para a gente encerrar, faz um convite também, ou mostra de que forma a gente pode ficar acompanhando o seu trabalho. A gente sabe que tem as redes sociais, mas o bom mesmo é o presencial. Mas, assim, de que forma hoje a gente pode acompanhar mais de pertinho o seu trabalho? A visita ao ateliê é possível, eu estou sempre disponível. Não sei se é possível colocar o contato, mas é o meu telefone pessoal, que é o celular 991315623. E o meu ateliê fica num lugar bem estratégico da cidade, no Tirol. Tem um Instagram também, César, sim, né? Que é o César Revoredo Arte, que assim, na realidade eu falo muito mais a respeito de arquitetura do que do meu próprio trabalho, sim, mas ali também há a possibilidade de ver. Também o website, é possível também. Que é o César Revoredo, www.cesarrevoredo.com.br, e também o ateliê, que fica, né, dentro desse contexto aqui do Tirol, né, na rua Desembargador Silvério Soares, 1010. E vai ser um prazer receber todo mundo, e principalmente os grupos de estudantes que eram tão presentes aqui, sim, né? Sim. Estudantes de universidade, estudantes começando a escola, estudantes, enfim, todos os estudantes. Eu acho que são todos bem-vindos. Voltem. Vale a pena, né? Além dos estudantes, também todos os apreciadores mesmo de uma boa arte. Vale muito a pena vir visitar aqui o César, conhecer um pouquinho do trabalho dele. Obrigada, César. Mais uma vez, sucesso. E a gente espera aí estar também divulgando novos trabalhos seus. Obrigado. Obrigada. E é isso, gente. O Momento Cultural dessa semana vai ficando por aqui. Espero que você tenha aproveitado, curtido também junto comigo, né, esse espaço, essas obras de arte do César Revoredo. E a gente vai deixar você com mais imagens para você apreciar a beleza da arte. Até a próxima. Tchau, tchau.